Sono. Há 17 dias que não durmo. Atenção, não estou a falar de insónia. Sei o que isso é. A insónia, até porque quando andava a estudar na universidade passei por uma experiência do género e tive uma espécie de insónia. Digo uma experiência do género porque não tenho a certeza de que os sintomas correspondessem exatamente ao que se costuma chamar de insónia. Talvez o médico pudesse ter tirado a questão a limpo, mas a verdade é que não procurei ajuda a esse nível. No fundo, sabia que não ia adiantar. Nem sequer se pode dizer que tivesse um motivo concreto para pensar isso. Chamem-lhe intuição feminina se quiserem. Como tal, não referi o episódio a pessoas da família nem aos meus amigos, até porque eles me teriam aconselhado logo a procurar ajuda junto de um especialista. Na altura, aquela espécie de insónia durou um mês inteiro. Durante esse tempo todo, nunca consegui ter uma noite de sono decente. Chegava a hora de ir para a cama, deitava-me e dizia para comigo: bom, agora vamos lá ver se dormes. Bastava isso para ficar acordada de vez. A coisa funcionava a ato contínuo, como um reflexo condicionado. Quanto mais eu me esforçava para adormecer, mais lúcida ficava. Experimentei todos os métodos possíveis e imaginários, desde beber qualquer coisa mais forte, álcool, a comprimidos para dormir, mas nada fez efeito. Às primeiras luzes da manhã, finalmente começava então a sentir uma certa sonolência, mas não se podia dizer que estivesse verdadeiramente a dormir. Era como se tocasse apenas com a ponta dos dedos nas franjas do sono. E durante todo aquele tempo a mente permanecia desperta. Sentia-me sonolenta, mas num quarto ao lado, através de uma parede de vidro, a minha consciência não tirava os olhos de mim, vigilante. À luz da vaga claridade, conseguia sentir a insistência daquele olhar. A sua respiração enquanto o meu corpo físico flutuava vagamente e se abandonava ao torpor. O meu corpo procurava dormir, enquanto a minha mente teimava em ficar acordada. Aquela espécie de semi-sonolência prolongava-se por todo o dia. Tinha a cabeça sempre vaga, os pensamentos nebulosos. Não conseguia avaliar com precisão a distância que me separava dos objetos. O peso ou a consciência das coisas. O torpor apoderava-se de mim a intervalos regulares, como uma vaga, enquanto me encontrava sentada no metro, na sala de aulas ou à mesa do jantar. A minha mente distanciava-se do meu corpo. O mundo começava a oscilar sem fazer barulho. Tudo me caía das mãos, o lápis, o garfo, a mala. Só tinha um desejo, que era deitar-me e dormir. Nada a fazer. O estado de vigilância nunca me abandonava. Sentia a sua sombra gélida. Eu era a minha própria sombra. Estranho, pensei no meu entorpecimento. Encontro-me no interior da minha própria sombra. Caminhava, comia, conversava sempre sem que aquele estado de letargia me abandonasse. O mais surpreendente, no entanto, era que ninguém se dava conta da minha condição. Só naquele mês perdi 15 quilos. E, contudo, nem uma só pessoa, entre familiares, amigos ou companheiros do ofício, se dignou a prestar atenção ao facto de eu, na prática, passar pela vida em estado de vigília. Sim, vivia literalmente a dormir em pé. O meu corpo perdera toda e qualquer capacidade de sentir, à imagem e semelhança do cadáver de um afogado. Tudo se afigurava aos meus olhos lento, turvo. A minha própria existência, as circunstâncias da minha vida neste mundo deixaram de me parecer reais e transformaram-se numa alucinação. Tinha a sensação de que, a soprar um vento forte, ele me transportaria ao fim do mundo, até a uma terra que eu nunca vira antes, um lugar totalmente desconhecido onde o meu corpo e a minha mente ficariam para sempre separados. Segura-te bem, dizia para comigo, mas por mais que olhasse à minha volta, não encontrava nada de sólido a que me pudesse agarrar. E uma vez chegada à noite, voltava a ficar completamente desperta, incapaz de resistir, reduzida como estava à impotência.
Manietada por uma força poderosa, não me restava outra alternativa senão ficar acordada até de manhã, de olhos abertos no escuro. Nem sequer conseguia pensar, ali deitada enquanto ouvia o ponteiro dos segundos na contagem do tempo. Limitava-me a acompanhar, imóvel, as trevas que se iam tornando mais profundas e depois, devagarinho, à medida que diminuíam e o dia nascia. Até que um dia acabou tudo, assim de repente, sem aviso prévio nem causa aparente. Estava a tomar um pequeno almoço quando comecei a perder a consciência. Levantei-me sem dizer uma palavra. Pareceu-me ter feito cair algum objeto da mesa. Houve alguém que disse qualquer coisa. Para ser sincera, não me lembro ao certo. Arrastei-me como uma sonâmbula até ao meu quarto, enfiei-me dentro da cama, vestida e adormeci imediatamente. Estive a dormir 27 horas a fio. Inquieta, a minha mãe foi ao quarto e tentou arrancar-me dos braços de Morfeu, chegando ao ponto de me dar umas palmadinhas na cara. Mas eu continuei sempre a dormir, durante 27 horas seguidas, e quando por fim abri os olhos, voltara a ser quem era, provavelmente. Não faço ideia do que terá provocado aquela insônia, nem por que razão ficou curada da noite para o dia. Foi como se uma densa nuvem negra, trazida pelo vento de paragens distantes, se materializasse, uma nuvem carregada de coisas funestas que eu desconhecia por completo. Impossível dizer de onde vem ou para onde vai. A única certeza é que passou por aqui e deixou-se sobre mim durante algum tempo, antes de se afastar. Em todo o caso, a minha atual falta de sono não se pode comparar com a outra insônia, nem nada que se pareça. Acontece simplesmente que não consigo dormir. Não fecho os olhos por um segundo. Tirando isso, sinto-me em boa forma. Não tenho sono e a minha mente está perfeitamente lúcida. Mais lúcida do que nunca. Atrever-me-ia a dizer. Do ponto de vista físico, tudo normal. Tenho apetite, não me sinto cansada. Em termos práticos, não existe nenhum problema. Só não consigo adormecer. Nem o meu marido nem o meu filho repararam ainda que não ando a dormir de noite. Pela minha parte, também não fiz questão de tocar no assunto. Não quero que me obriguem a ir ao médico, sobretudo porque sei que não adiantaria. Tenho perfeita consciência de que, tal como aconteceu da outra vez, isto é um assunto que eu devo resolver sozinha. Como tal, nenhum deles está ao corrente. Aparentemente, a nossa vida continua a desenrolar-se sem alterações. Tudo muito pacífico, rotineiro. Todas as manhãs, depois de me ter despedido do meu marido e do meu filho, pego no carro e vou às compras. O meu marido é dentista. O consultório, que divido com um antigo colega de faculdade, fica a 10 minutos do nosso apartamento. Dessa maneira, podem dar-se ao luxo de partilhar um técnico e uma recepcionista. Na eventualidade de um deles estar sobrecarregado com consultas, pode sempre passar os clientes ao sócio. Para um consultório que ainda só abriu as suas portas há 5 anos, sem nenhum apoio exterior, as coisas não podiam correr melhor, o que se deve ao facto de eles serem ambos muito bons naquilo que fazem. Demasiado bons, é caso para dizer. Quem me dera não ser obrigado a trabalhar tanto, costuma dizer o meu marido, mas não me posso queixar. Sim, digo-lhe eu, por meu turno, não te podes queixar. E é verdade. Para abrir o consultório tivemos de pedir ao banco um empréstimo superior ao previsto. Uma clínica dentária obriga a um grande investimento em material. A concorrência é feroz. Os doentes não desatam propriamente a chegar e a empurrar-se uns aos outros no dia seguinte. O que há mais por aí são consultórios que se viram forçados a encerrar por falta de clientes. Na época em que abrimos as portas éramos jovens e pobres, com um filho nos braços. Ninguém podia garantir que iríamos sobreviver numa sociedade tão dura. A verdade, porém, é que passámos 5 anos e, bem ou mal, sobrevivemos. Decididamente não nos podemos queixar. Isto apesar de ainda nos faltar pagar cerca de 2/3 do empréstimo. Já sei porque é que tens sempre tanta clientela. Costumo dizer, deve-se ao facto de seres tão bem parecido. É a minha piada preferida. Com efeito, não se pode dizer que o meu marido seja um homem belo. A bem dizer, até tem uma cara estranha. Ainda hoje pergunto a mim própria o que me terá levado a casar com um homem de aspecto tão bizarro.
Sim, porque tive outros namorados fisicamente bastante mais interessantes. A estranheza das suas feições é difícil de traduzir por palavras. Não sendo um homem bonito, também não se pode dizer que seja um homem feio, de meter medo. E tampouco tem aquilo a que se chama uma cara interessante. Honestamente estranha é a melhor maneira de a descrever. Ou talvez seja mais correto dizer que nele não existe nada de especial que atraia a atenção. Contudo, isso está longe de esgotar a questão, uma vez que deve existir algures um elemento importante que explique por que razão o seu rosto apresenta traços tão indefinidos. Se eu conseguisse captar a essência desse elemento, talvez pudesse compreender a estranheza que dá forma ao seu rosto. Uma vez, já não sei porquê, experimentei desenhar o seu retrato, mas não fui capaz. Deixei-me ficar sentada, com o lápis no ar e a folha branca de papel diante de mim, sem me recordar das fações do meu marido. Senti-me desconcertada. Como era possível viver debaixo do mesmo teto com um homem há tanto tempo e não ser capaz de recordar as suas feições? Evidentemente que se o visse à minha frente, de imediato o reconheceria. Posso evocar a cara dele mentalmente, mas quando se tratou de lhe desenhar os traços, percebi que não era capaz de me lembrar de nenhum em particular. Nada a fazer. Fiquei desorientada, como se tivesse ido contra uma parede invisível. A única coisa de que me lembro é que ele tem uma cara estranha. Por vezes, isso deixa-me inquieta. No entanto, a maior parte das pessoas consideram-o muito simpático, o que, escusado será dizer, no seu trabalho é uma coisa importante. De certeza que alcançaria sempre êxito em qualquer outra profissão. O facto é que praticamente toda a gente se sente à vontade quando fala com o meu marido. Confesso que nunca encontrei mais ninguém com essas características. As minhas amigas adoram-no. Eu também gosto muito dele, claro. Acho até que o amo. Mas, para ser franca, não posso afirmar em bom rigor que gosto dele por aí além. Seja como for, ele tem um sorriso espontâneo, como o de uma criança. Por regra, os homens adultos são incapazes de rir dessa maneira. Além do mais, ainda que tal possa ser considerado normal na sua profissão, possui uns dentes muito bonitos. Não tenho culpa de ser tão bem parecido, diz-me ele, sempre com um sorriso, em jeito de resposta à minha pequena brincadeira. Só os dois é que percebemos o jogo de palavras. No fundo, é a nossa forma de reconhecer a realidade, por termos conseguido sobreviver. Daí que esse ritual seja para nós muito importante. Todas as manhãs às 8h15, meu marido tira o seu Sentra e abandona a garagem do condomínio com o nosso filho sentado ao lado. A escola básica fica a caminho do consultório. Vai com cuidado, digo-lhe eu. Ao que ele me responde, não te preocupes. Trocamos sempre as mesmas palavras. É mais forte do que eu, não consigo deixar de dizer a frase, vai com cuidado. E ele de responder com o, não te preocupes, da ordem. A seguir põe a tocar uma cassete de Haydn ou Mozart na aparelhagem estereofónica do carro e arranca a trautear a melodia. Os meus dois homens dizem-me adeus com a mão e desaparecem de vista. Têm uma maneira de agir a mão estranha parecida. Inclinam as cabeças segundo um ângulo idêntico e viram a palma da mão ligeiramente da esquerda para a direita em pequenos gestos, na minha direção, como se estivessem a responder às instruções de um coreógrafo. Quanto a mim, desloco-me num Honda Civic em segunda mão. Vendeu-me uma amiga por tuta-e-meia há cerca de 2 anos. Estamos a falar do modelo antigo, com o para-choques um tanto homologado, sem esquecer que a carroceria apresenta ferrugem em diversos pontos. Tem mais de 150.000 km percorridos. Volta e meia, aí 1 ou 2 vezes por mês, o motor começa a falhar e o carro recusa-se a arrancar. Nada que eu não consiga resolver sozinha. Deixando a viatura repousar durante uns 10 minutos, ela acaba por pegar e pôr-se em marcha com um belo rugido. Bom, o que é preciso é ter paciência, digo então para comigo mesma. Todos têm direito a uma pequena mudança de humor, ou à sua pequena crise, 1 ou 2 vezes por mês. É a vida. O teu burro é como o meu marido chama ao meu carro. Por mim, pode dar-lhe o nome que quiser. Sou dona dele e basta. De maneira que pego no meu Civic e vou ao supermercado. Depois das compras, dou um jeito na casa e ponho a roupa a lavar.
A seguir trato do almoço. Faço questão de executar as minhas tarefas matinais com a máxima eficácia. Se possível, começo logo a adiantar o jantar. Assim, fico com a tarde só para mim. O meu marido vem a casa almoçar. Não gosta de comer fora. Diz ele que os restaurantes estão demasiado cheios, que a comida não presta e que a roupa fica a cheirar a tabaco. Prefere tomar as refeições em casa, mesmo que isso implique perder um certo tempo no caminho. Para o almoço, nunca faço nada que seja muito complicado. Se houver restos, aqueço-os no micro-ondas ou então preparo uma tigela de massa japonesa. Como se vê, a refeição de hora de almoço não me dá muito trabalho. Além do mais, prefiro 1000 vezes almoçar na companhia do meu marido do que comer sozinha, sem ter com quem falar. No princípio, quando a clínica estava a começar, acontecia muitas vezes não haver marcações ao início da tarde e nós os dois tínhamos o hábito de nos enfiarmos na cama logo a seguir à hora do almoço. Foram tempos maravilhosos esses. Fazíamos amor nas calmas. O quarto estava mergulhado em silêncio, iluminado pela luz suave da tarde, e nós éramos mais jovens e mais felizes. Ainda somos felizes, escusado será dizer. Acredito realmente nas minhas palavras. Não existem problemas a assombrar a nossa família. Amo o meu marido e confio nele. E tenho a certeza de que é um sentimento recíproco. Com o tempo, porém, à medida que os meses e os anos foram passando, as coisas mudaram. Fatal como o destino. Por estes dias, a agenda da parte da tarde encontra-se cheia de marcações. Quando acaba de comer, o meu marido lava os dentes na casa de banho, enfia-se no carro e apressa-se a regressar à clínica, onde centenas de milhares de dentes cariados esperam por ele. É perfeitamente natural. Tanto ele como eu sabemos que nem sempre podemos ter aquilo que queremos. Depois do meu marido ter saído, pego no fato de banho e na toalha, meto-me no carro e vou direitinho ao clube desportivo do bairro. Nado durante uma boa meia hora, sem me poupar. Não é que goste especialmente de nadar, faço-o apenas para não ganhar peso. Sempre gostei da minha figura, digo francamente, assim como confesso nunca ter achado grande piada à minha cara. Nem sequer se pode dizer que seja feia, mas não me agrada por aí além. Ao passo que, com o meu corpo é diferente, gosto de me ver no adiante do espelho e de contemplar os contornos suaves das linhas do corpo, a sua vitalidade harmoniosa. Tenho a sensação de que o meu corpo esconde qualquer coisa de muito importante para mim. Não sei ao certo o quê, mas sei que não quero perdê-la. Tenho 30 anos. O mundo não acaba depois dos 30, mas uma pessoa só quando lá chega é que percebe. Não quer dizer que esteja contente pelo facto de estar a envelhecer. O que acontece é que há coisas que se tornam mais fáceis com o andar da carruagem. É uma questão de mentalidade. De uma coisa estou certa. Quando uma mulher chega aos 30 anos, se ela gosta do seu corpo e mostra interesse em manter a linha, deve fazer por isso. Foi a minha mãe que me ensinou. A minha mãe costumava ser uma mulher bonita e elegante, mas infelizmente já não é esse o caso, e eu não quero que me aconteça o mesmo. Depois de nadar, passo o resto da tarde de várias maneiras. Às vezes vou até à estação e ando por ali a ver as montras. Outros dias há em que regresso a casa, enrosco-me no sofá com um livro e entretenho-me a ouvir rádio ou deixar-me ficar aí a descansar. Por fim, está na hora do meu filho chegar da escola. Ajudo-o a tirar o uniforme e dou-lhe lanche. Quando ele acaba de comer, vai brincar com os amigos. Ainda só anda na escola básica e, como tal, não tem idade para atividades suplementares, como as aulas de piano e assim. Deixa-o brincar, diz o meu marido. O melhor é deixá-lo crescer naturalmente. Quando o meu filho sai para ir brincar, digo-lhe sempre, à imagem e semelhança do que faço com o pai dele. Vai com cuidado. Não te preocupes, responde ele. À tardinha começo a fazer o jantar. Antes das 6 já o meu filho está de novo em casa, à altura em que se põe a ver desenhos animados na televisão. O meu marido, esse chega por volta das 7, desde que não lhe apareça nenhum cliente fora de horas. É abstêmio e não gosta de perder tempo com gente inútil. Quando sai do consultório, vem direitinho para casa. Durante o jantar conversamos os três e cada um relata como foi o seu dia. O meu filho tem sempre mais coisas para contar, é natural. Aos olhos dele, tudo o que acontece revela-se novo e cheio de mistério.
Ele conta-nos as suas histórias e eu e o meu marido fazemos os nossos comentários. Depois do jantar, o nosso filho entretém-se com as coisas dele, vê televisão, lê um livro, joga com o pai. Se tiver trabalhos de casa para fazer, fecha-se no quarto e estuda. Às 8h30 está na hora de se deitar. Costumo ir aconchegar-lhe a roupa na cama. Faço uma festa nos seus cabelos e desejo boa noite antes de apagar a luz. O resto da noite é passada a dois. Meu marido senta-se no sofá para ler o jornal e fica ali a conversar comigo. A conversa tanto pode girar acerca dos seus doentes como debruçar-se sobre um artigo qualquer que acabou de ler. A seguir escutamos Haydn ou Mozart. Devo dizer que não me importa ouvir música, mas sou incapaz de perceber a diferença entre os dois compositores. Aos meus ouvidos são extremamente parecidos. Quando lhe digo isto, o meu marido responde que não interessa. O que importa é que é belo. Isso sim. Acontece no teu caso, observo eu. Exatamente, como é o meu caso. Responde ele com um sorriso de orelha a orelha. Aquela cena tem o condão de o divertir sempre. Aqui tem a minha vida. Quer dizer, a vida que eu costumava levar quando conseguia pregar olho. E em cada dia era mais ou menos a repetição exata da véspera. Mantinha uma espécie de diário, mas se por acaso passava 2 ou 3 dias sem escrever, já não conseguia distinguir. Podia trocar a ordem dos dias, que nem daria por diferença. Volta e meia, perguntava a mim própria que tipo de vida era aquela. Ao mesmo tempo, porém, não era caso para dizer que estivesse insatisfeita. Sentia-me pura e simplesmente espantada, para não dizer estupidificada, pelo facto dos meus dias se terem tornado todos iguais e da vida me ter engolido, pelo facto do vento apagar o rastro dos meus passos antes mesmo de eu poder virar-me e tomar consciência deles. Nessas alturas ia até à casa de banho e ficava a ver-me ao espelho, a olhar fixamente para mim, durante 15 minutos seguidos. Com a cabeça vazia, sem pensar rigorosamente em nada, observava o meu rosto em silêncio, como se fosse um simples objeto. Aos poucos, sentia que ele se separava de mim até que se transformava numa coisa que tinha uma existência paralela à minha e que calhava existir ao mesmo tempo. Com que então é isto a realidade, pensava eu. Sem nenhuma relação com o rastro nem com as pegadas que uma pessoa deixava. Em momentos como aquele, a realidade e eu éramos duas entidades simultâneas e só isso contava. À data, porém, não consigo dormir, e uma vez que deixei de dormir, deixei de escrever no meu diário. Recordo-me perfeitamente da primeira noite em que não consegui dormir. Tivera um pesadelo, um sonho tenebroso e repugnante. Não me lembro bem do conteúdo, mas deixou em mim uma profunda sensação de medo. Acordei bruscamente em sobressalto, como se qualquer coisa me tivesse arrancado ao sono no momento mais crítico do sono, impedindo-me de ultrapassar o ponto de não retorno. Um segundo mais e ficaria perdida para sempre. Uma vez acordada, continuei a respirar com dificuldade. Sentia as mãos e os pés como que paralisados e não me conseguia mexer. Fiquei ali imobilizada a ouvir a minha própria respiração no seu rumor cavernoso, terrivelmente desagradável, como se eu ocupasse todo o espaço de uma enorme gruta vazia. É um pesadelo, disse para comigo, e deixei-me estar quieta à espera que a respiração acalmasse. O meu coração batia desalmadamente, os pulmões inchavam e contraíam-se à pressa, a fim de bombardear o sangue para o coração em contrações cada vez mais lentas. Perguntei a mim própria que horas seriam. Fiz menção de olhar para o relógio à cabeceira, mas não consegui virar a cabeça. Pareceu-me distinguir vagamente no escuro qualquer coisa aos meus pés, uma sombra negra. Retive a respiração. Corações, pulmões, todos os órgãos no interior do meu corpo deixaram de funcionar naquele instante, como que petrificados. Obriguei-me a olhar na direção daquela sombra. No momento em que me esforcei por focar os olhos nela, a sombra ganhou forma, como se estivesse à espera do meu olhar para se materializar. Os seus contornos tornaram-se marcados e o conteúdo começou a revelar-se a olhos vistos, com todos os pormenores. Tratava-se de um velho magro, todo vestido de preto, e encontrava-se aos pés da cama muito quieto.
Tinha os cabelos grisalhos cortados curtos, as faces encovadas. Fitava-me com um olhar penetrante sem dizer a palavra. Os seus olhos eram enormes e distinguiam-se os pequenos vasos sanguíneos que corriam pela córnea. O rosto do ancião era totalmente inexpressivo. Não me dizia nada. Parecia tão vazio como um buraco sem fundo. Já deixara de ser um sonho. Sabia que estava acordada, e não só por me sentir lúcida, mas por ter os olhos bem abertos. Não se tratava de um sonho, era a realidade. E na realidade o ancião que eu nunca vira antes estava de pé ao fundo da minha cama. Tinha de fazer qualquer coisa. Acender a luz, acordar o meu marido, gritar. Tentei reunir forças, mas os membros não me obedeciam. Não consegui mexer um dedo. Quando compreendi que não me podia mexer, comecei a ter medo. Pode mesmo dizer-se que fui invadida por um sentimento de puro terror primordial como nunca antes experimentara. Uma corrente que penetrou sem fazer barulho, vinda das profundezas da memória original e que me deixou gelada. Quis gritar, mas fui incapaz de produzir um som que fosse. A língua não me obedecia. Tudo o que podia fazer era deixar-me ficar ali quieta a olhar para aquele velho. Tinha qualquer coisa na mão, um objeto comprido e estreito, arredondado no centro, que emitia uma luminosidade branca. Fixei o objeto à medida que ele começava a ganhar uma forma precisa. Era um jarro antigo de porcelana branca. Ao fim de algum tempo ele ergueu o jarro e começou a deitar água sobre os meus pés. Pela parte que me tocava não sentia o contacto com a água. Via-a escorrer, ouvia o rumor, mas não sentia nada. O velho continuava a jorrar água por cima dos meus pés. A coisa estranha era que, por mais água que ele desaspejasse, o conteúdo do jarro não dava mostras de se esgotar. Comecei a pensar se às tantas os meus pés não corriam o risco de apodrecer e desfazerem-se. Não seria nada de outro mundo. Aquele pensamento insuportável foi a gota de água. Fechei os olhos, reuni todas as minhas forças e gritei o mais alto que fui capaz. Mas o som nunca chegou a sair de dentro de mim. Ressoou silenciosamente no interior do meu corpo. Esse grito mudo percorreu-me de alto a baixo e o meu coração deixou de bater. Por um momento, tudo na minha cabeça ficou branco. O grito penetrou em cada uma das minhas células. Algo morreu em mim. Ficou apenas o vazio. Como uma bomba quando explode, seguiu-se um clarão que me deixou cega e calcinou até à raiz todas as coisas de que a minha existência dependia. Quando tornei a abrir os olhos, o velho já lá não se encontrava, o jarro tinha desaparecido, olhei para os meus pés, não havia o mínimo vestígio de água, a coberta da cama estava enxuta, em compensação sentia o meu corpo encharcado em suor, uma quantidade incrível de suor, mais suor do que alguma vez eu poderia imaginar que um ser humano fosse capaz de produzir, e no entanto tratava-se apenas da minha própria transpiração. Mexi os dedos um a um. A seguir experimentei mover os braços e depois as pernas, fiz girar os pés e os joelhos, todas as partes do corpo funcionavam, se bem que de forma mais lenta e menos perfeita. Após ter a certeza de que o meu corpo estava de novo a postos, levantei-me devagar até ficar sentada. Aproveitando a luz ténue proveniente dos candeeiros da rua, explorei o quarto com o olhar. O velho não se via em canto algum. À cabeceira o relógio indicava 00:30. Tinha-me deitado pouco antes das 11, por isso dormira apenas 1h30. Na cama ao lado, o meu marido dormia o sono solto, até mesmo a sua respiração era inaudível. Quando adormece é como se tivesse perdido a consciência. Quase nada o consegue acordar. Saí da cama, fui à casa de banho, despi a camisa da noite ensopada em suor e enfiei-me dentro da máquina de lavar. Tomei duche. Depois de ter vestido um pijama lavado, fui para a sala de estar, acendi o candeeiro de pé ao lado do sofá, sentei-me ali e servi-me de um copo de conhaque. É muito raro beber. Não se pode dizer que seja abstémia, como é o caso do meu marido. De facto, em Nova até costumava beber bastante, mas deixei-me disso quando casei. Acontece-me beber um golo de conhaque quando tenho mais dificuldade em adormecer. Mas nessa noite emborquei um copo inteiro para ver se acalmava os meus nervos duramente postos à prova. A única bebida alcoólica que havia em casa era uma garrafa de Remy Martin guardada dentro do armário da sala. Tinha sido oferecida há tanto tempo
que não me lembrava ao certo por quem. A garrafa mostrava uma fina camada de pó. À falta de copos adequados, deitei o conhaque num copo normal e saboreei a bebida lentamente. Devo ter passado por uma espécie de transe, quer-me parecer. Nunca me tinha acontecido antes, mas ouvira falar de fenómenos do género através de uma amiga que passara pelo mesmo. Ela tinha-me explicado que se tratava de uma sensação incrivelmente nítida, em tudo diferente de um sonho. Nunca acreditei que fosse um sonho quando aconteceu, e continuo a não acreditar, acrescentou. Acontecia o mesmo comigo. Logo só podia ser um sonho que se confundia estranhamente com a realidade. Apesar do terror me ter abandonado, não conseguia parar de tremer. Estamos a falar de um tremor ligeiro e persistente à superfície da pele, que assumia a forma das ondas concêntricas e perfeitamente visíveis que se formam na água a seguir a um terremoto. Tudo por culpa daquele grito, pensei. Aquele grito que nunca saíra da minha garganta e se encontrava ainda aprisionado no interior do meu corpo, fazendo-o tremer. Fechei os olhos e engoli mais um golo de conhaque. Senti o calor descer devagar e espalhar-se pela garganta até chegar ao estômago, numa sensação extremamente real. De repente senti-me inquieta ao pensar no meu filho. O coração voltou a bater com força. Levantei-me do sofá e corri para o quarto dele. Encontrei-o a dormir profundamente, uma das mãos sobre a boca, a outra de lado. Pelos vistos, também ele dormia um sono profundo e tranquilo. Endireitei-lhe melhor a roupa da cama, fosse qual fosse o fenómeno que perturbara o meu sono de forma tão violenta, tratara-se de um caso isolado e acontecera apenas comigo. Meu marido e meu filho não tinham dado conta de nada. Voltei para a sala e pus-me a andar para trás e para diante. Continuava sem sono nenhum. Pensei em beber mais um copo de conhaque. Para ser sincera, a minha vontade era beber mais do que isso. Queria aquecer o corpo, acalmar os nervos. Queria sentir de novo aquele gosto forte e penetrante espalhar-se pela minha boca. Ainda hesitei, mas depois desisti. Longe de mim começar o dia sob a influência do álcool. Guardei a garrafa no armário, levei o copo até à cozinha e lavei-o no lava-loiça. Tirei uma mão cheia de morangos do frigorífico e comi-os. Descobri, entretanto, que os tremores na pele tinham praticamente desaparecido. Quem poderia ser? Perguntei a mim própria, aquele velho de preto. Nunca o tinha visto antes. Até a roupa que trazia vestida era estranha. Dir-se-ia um fato de desporto, aderente, e ao mesmo tempo uma vestimenta antiquada. Nunca na minha vida me deparara com nada parecido. E aqueles olhos injetados de sangue que nunca pestanejavam. Quem seria ele? E por que estaria a despejar água por cima dos meus pés? Que motivo tinha para fazer tal coisa? Só me vinham à cabeça perguntas, nem uma resposta para a amostra. Quando a minha amiga tinha entrado em transe, a história passara-se numa noite em que ficara a dormir em casa do namorado. Estava ela profundamente adormecida quando lhe apareceu um homem dos seus 50 e poucos anos, com uma expressão severa, que se aproximou e lhe ordenou que se fosse embora dali. Durante todo aquele tempo ela foi incapaz de mexer um músculo e, tal como aconteceu comigo, sentiu-se inundada de suor. De certeza que devia ser um fantasma do pai do seu namorado, só podia ser ele a querer expulsá-la. No dia seguinte, porém, quando pediu ao namorado para ver uma fotografia do pai dele, verificou que afinal não era nada parecido com o homem que lhe aparecera durante a noite. Provavelmente devia de estar demasiado tensa, concluiu ela. Por isso é que fiquei paralisada. Quanto a mim, não estou tensa, além de que me encontro em minha casa, onde não devia existir nada suscetível de constituir uma ameaça, que me terá causado uma paralisia daquela natureza, logo a mim. Abanei a cabeça. Não penses tanto nisso. Foi apenas um sonho acordado. Mais nada. Sem me dar conta, devo ter deixado o cansaço acumular-se. Tudo por culpa do ténis. 2 dias antes, no clube, depois da minha natação, encontrei uma amiga que me convidou para jogar. Devo ter exagerado, só isso. Logo a seguir, dei por ter ficado com os braços e as pernas um bocado pesados. Quando acabei de comer os morangos, estendi-me ao comprido no sofá e experimentei fechar os olhos. Não tinha sono nenhum. Bonito, pensei. Não me apetece dormir nem um bocadinho. O melhor era pegar num livro para ver se me vinha à vontade de dormir.
Fui ao quarto e tirei um livro da estante. O meu marido nem sequer se mexeu quando eu acendi a luz. A minha escolha recaiu sobre Anna Karenina. Estava com vontade de ler um longo romance russo. Já tinha lido Anna Karenina uma vez. Devia andar a estudar, mas não me lembrava de grande coisa, tirando a frase inicial. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Bem, como a cena em que a heroína se atirava para debaixo de um comboio. Sem esquecer que logo de início o autor sugere o suicídio final. E também havia uma cena passada num campo de corridas e, se a memória não me falha, ou estaria a fazer confusão e isso era noutro romance. Voltei para o sofá e abri o livro. Há quantos anos é que não me sentava assim sossegada a ler? É certo que de vez em quando acontecia-me passar 30 ou 40 minutos do meu tempo a seguir ao almoço com um livro nas mãos, mas isso não queria dizer que me estivesse a dedicar à leitura. Lia, é certo, mas o meu espírito distraía-se facilmente e eu começava a pensar no meu filho, nas compras que tinha de fazer, no frigorífico que precisava de ser arranjado, na roupa que ia levar ao casamento de uma pessoa de família, na operação ao estômago que o meu pai tinha feito no mês anterior. Esses e outros pensamentos do género vinham-me à cabeça sem mais nem menos, assumiam uma importância desmedida e dispersavam-se nas mais diversas direções. Passado um bocado, dava-me conta de que o tempo passara e que o livro continuava aberto na mesma página. E foi assim que, sem dar por isso, acabei por me habituar a uma vida praticamente sem livros. Não deixa de ser estranho, agora que penso no assunto, desde miúda que a leitura sempre constituía a coisa mais importante da minha vida. Na primária, já eu tinha devorado os livros da biblioteca lá da escola e gastava toda a minha semanada em livros. Chegava a ficar sem almoço só para comprar um determinado livro que queria muito ler. E foi sempre assim, durante a escola básica e no ensino secundário. Nunca conheci ninguém que lesse tanto como eu. Era a terceira de 5 filhos e os meus pais, como trabalhavam os dois, eram pessoas muito ocupadas. Isto para dizer que ninguém prestava grande atenção às minhas atividades e que eu podia ler o que me apetecesse. Nunca perdi a oportunidade de participar nos concursos de leitura ou de escrita, o que me permitia desde logo ter acesso a mais livros, e regra geral ganhava. Chegada à universidade, inscrevi-me na Faculdade de Letras a fim de estudar literatura inglesa. Também aí obtive bons resultados. A minha tese de licenciatura sobre Catherine Mansfield teve nota máxima e o orientador aconselhou-me a concorrer a uma pós-graduação. Porém, o que eu queria naquela época era entrar na vida ativa e fazer parte da sociedade. Tinha perfeita consciência de não ser do tipo estudioso. Gostava de ler, pura e simplesmente. E mesmo que fizesse intenção de levar os estudos por diante, a minha família não possuía meios económicos para tal. Não se podia dizer que fossem pobres, mas depois de mim ainda havia 2 irmãs mais novas. Por todas as razões, uma vez obtido o diploma, esperava-se de mim que deitasse mãos à obra e começasse a viver do meu trabalho, literalmente. Quando é que tinha sido a última vez que ia ler um livro do princípio ao fim? E de que livro se tratava? Não me conseguia lembrar. Como era possível que a vida de uma pessoa pudesse mudar assim tão radicalmente? O que era feito da rapariga que costumava devorar livros como uma louca? Que representavam aqueles tempos e aquela paixão tão forte, quase anormal pela leitura? Naquela noite, porém, a verdade é que consegui concentrar a minha atenção em Anna Karenina. Virava as páginas do livro absorta na leitura, sem pensar em mais nada. Li de uma assentada até à passagem em que Anna Karenina e Ivrovsky se encontram pela primeira vez na estação de comboios de Moscovo. Nesse ponto, pus o marcador no livro, fui buscar outra vez a garrafa de conhaque e servi-me de mais um copo. Nunca me tinha dado conta disso, mas, pensando bem, estava na presença de um romance com o seu grau de complexidade. A heroína, Anna, de seu primeiro nome,
só aparece no capítulo 18, lá para a página 116. Interroguei-me se os leitores do século XIX achariam isso normal. A questão deu-me que pensar. Durante a interminável descrição de vida de uma personagem secundária, como é o caso de Oblonsky, e de imaginar que os leitores esperassem todos pacientemente a entrada em cena de bela heroína ou não. Pelos vistos, tudo indica que sim. Talvez as pessoas que vivessem naquela época tivessem todo o tempo do mundo, pelo menos os membros de uma classe social, aqueles que se podiam dar ao luxo de ler romances. Ao olhar para o relógio, apercebi-me do adiantado da hora, 3 da manhã, e eu que continuava sem sono nenhum. Que havia de fazer? Sentia-me mais desperta do que nunca. Se calhar podia pura e simplesmente continuar a ler. Estava com imensa vontade de avançar na história, mas precisava de dormir. Vieram-me à memória os tempos em que sofria de insônia. A altura em que passava os dias em transe, perdida numa espécie de nevoeiro. Não, nunca mais. Na época andava ainda a estudar. Bem ou mal, podia safar-me. Mas no presente o caso mudava de figura. Estava casada, era mãe de família, tinha responsabilidades. Tratar dos almoços do meu marido, ocupar-me do meu filho. Mesmo que voltasse para a cama, sabia que não conseguiria pregar olho. Abanei a cabeça. Nada a fazer. Continuo sem sono. Disse para comigo mesma. Além do mais, não quero perder o fio à meada. Soltei um suspiro e olhei, como quem não quer a coisa, para o volumoso livro em cima da mesinha. Concluindo, mergulhei na leitura de Ana Karenina até ser dia. Ana e Vronsky trocaram longos olhares durante o baile e tomaram-se de amores que vieram a revelar-se funestos. Ana, com o coração nas mãos, assistiu ao momento em que o cavalo de Vronsky caiu em plena pista. Sempre havia uma cena passada nas corridas, pelos vistos. E confessou ao marido a sua traição. Quanto a mim, seguia a galope com Vronsky quando ele fincava as esporas no cavalo a fim de saltar os obstáculos. Ouvia os gritos de incitamento por parte da multidão. Encontrava-me no meio dos espectadores. Observava a queda com os meus próprios olhos. Quando a janela começou a ficar mais clara, à luz da manhã, pousei o livro e fui até à cozinha preparar uma chávena de café. Com a cabeça ainda povoada de cenas de romance e, ao mesmo tempo, assaltada por uma fome violenta e inadiável, sentia-me incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Cortei 2 fatias de pão, espalhei manteiga e mostarda e preparei uma sanduíche de queijo que comi mesmo diante do lava-loiça. Era raro ter assim tanta fraqueza, ao ponto de sentir dores no estômago. Quase não podia respirar, de tal maneira que uma sanduíche apenas não chegou para acalmar a minha fome desalmada, e não tive outro remédio senão preparar outra e devorá-la a ato contínuo, acompanhada de mais café. Não disse nada ao meu marido, nem acerca da paralisia noturna, nem da insônia. Se bem que não fosse minha intenção esconder-lhe o que se passara. Não via grande vantagem em contar-lhe. Para quê? No fim das contas, ficar uma noite sem dormir não era propriamente um drama. Que eu saiba, acontece a muito boa gente, volta e meia. Como de costume, preparei o café para o meu marido e dei-o a beber ao meu filho um copo de leite quente. O meu consorte comeu torradas, o meu filho uma tigela de cornflakes, enquanto um folheava rapidamente o jornal, o outro cantarolava baixinho uma cantiga nova que aprendera na escola. Depois meteram-se os 2 no carro e foram-se embora. Vai com cuidado, recomendei ao meu marido. Não te preocupes, respondeu-me ele. Pai e filho disseram-me adeus. Uma manhã igual às outras. Logo a seguir a eles terem saído, fui sentar-me no sofá e dei por mim a pensar no que iria ser o meu dia. Devia fazer o quê? Quero dizer, de absolutamente indispensável. Dirigi-me à cozinha, abri a porta do frigorífico e inspecionei o conteúdo. Podia passar sem ir às compras. Tínhamos em casa pão, leite, ovos, legumes também era coisa que não faltava. Dava para me remediar. Precisava de passar pelo banco, mas não era urgente. Podia perfeitamente ficar para o dia seguinte.
Voltei para o sofá e retomei a leitura da Ana Karenina. Avançando pelas páginas do livro, dei-me conta do pouco que ainda me lembrava do romance, das personagens que o povoavam, de cenas concretas da história. Era como ler um livro pela primeira vez. Que estranho, pensei. Devo ter ficado profundamente emocionada da primeira vez que o li, e, no entanto, pouco ou nada permaneceu na memória. Sem eu saber como, todas as emoções fortes então experimentadas, todo aquele frémito se evaporara sem deixar rastro. E que dizer da enorme quantidade de tempo que passava a ler naquela época, que representava tudo isso? Interrompi a leitura para me debruçar sobre o assunto. Às tantas, como já eu própria parecia ter perdido o fio aos meus pensamentos e nada daquilo fazia sentido, dei por mim a olhar pela janela, a observar vagamente a árvore lá fora. Abanei a cabeça e voltei ao livro. A pouco mais de metade do primeiro volume, descobri uns restinhos de chocolate seco colado no meio das páginas. Devia estar a comer chocolate enquanto lia aquela passagem. No liceu gostava de estar a ler e a trincar qualquer coisa. Agora que penso nisso, não voltei a tocar em chocolate desde que me casei. O meu marido não gosta que eu coma doces e é coisa que quase não dou a provar ao meu filho. Por hábito, em casa não temos bolos, nem bolachas, nem nada do género guardado na despensa. Ao ver aquelas migalhas de chocolate já esbranquiçadas, com mais de 10 anos, senti um desejo irreprimível de chocolate. Só me apetecia comer chocolate enquanto lia Ana Karenina, tal como costumava fazer. Não podia adiar a minha vontade. Sentia que cada célula do meu corpo ansiava desesperadamente por um pedacinho de chocolate. Pus um casaco de malha aos ombros e desci no elevador até ao rés do chão. Fui a pé até à pastelaria do bairro e comprei 2 chocolates, com todo o ar de serem os mais doces que havia. Mal saí da loja, rasguei logo uma das embalagens e comecei a comer uma tablete. O aroma delicioso e docíssimo do chocolate de leite espalhou-se pela boca. Sentia aquele gosto particular a ser absorvido por todos os recantos do meu corpo. No elevador, levei o último bocado à boca. Um aroma a chocolate encheu a cabine. Direita ao sofá, recomecei a ler Ana Karenina ao mesmo tempo que saboreava o meu chocolate. Continuava sem o mínimo sono, e também não se podia dizer que me sentisse cansada. Podia continuar a ler horas e horas. No fim da primeira tablete, abri a segunda, mas só comi metade. Ao chegar a 2/3 do primeiro volume, olhei para o relógio. Eram 11h40. 11h40? Meu marido devia estar quase a chegar. Fechei o livro à pressa e dirigi-me para a cozinha. Enchi uma panela com água, acendi o lume. A seguir cortei uma cebola e comecei tudo para cozinhar um pouco de soba. Enquanto esperava que a água fervesse, coloquei algumas algas wakame desidratadas em água. Cortei-as aos bocadinhos, temperei com molho de vinagreta. Fui ao frigorífico buscar um bloco de tofu e cortei-o aos cubos. Finalmente, lavei os dentes na casa de banho para me ver livre do cheiro de chocolate. O meu marido entrou em casa no preciso momento em que a água começava a ferver. Tinha acabado o seu trabalho mais cedo do que o previsto, disse ele. Sentámos-nos à mesa e comemos juntos o nosso prato de massa. O meu marido falou-me acerca de um novo equipamento dentário que estava interessado em comprar para o consultório. Um aparelho que iria permitir remover a placa dentária de uma forma muito mais eficaz e em muito menos tempo. O preço, claro, era bastante elevado, mas não deixaria de ser rapidamente amortizado. Nos últimos tempos havia cada vez mais pacientes que apareciam apenas para fazer limpeza aos dentes. Qual é a tua opinião? Perguntou-me ele. Confesso que não me estava a apetecer nada a ouvir aquela história de placa dentária ou falar nos dentes de outras pessoas, e muito menos à mesa, nem refletir seriamente sobre o assunto. Tinha a cabeça povoada de imagens indistintas de Vronsky a cair do cavalo, mas como era evidente, não podia confessar isso ao meu marido. Ele levava as questões que se prendiam com o equipamento técnico muito a sério. Perguntei quanto custava o tal aparelho e fiz um ar de quem estava a pensar em prós e contras.
Se precisas dele, nesse caso deverias comprá-lo, respondi passando pouco tempo. Pensando bem, o dinheiro não serve propriamente para nosso divertimento e sempre estamos a falar de uma despesa útil. Lá nisso tens razão, afirmou o meu marido. Não vamos utilizar o dinheiro para nos divertirmos, repetiu ele. Depois calou-se e continuou a comer a massa em silêncio. Lá fora, num ramo de uma árvore que ficava mesmo por baixo da nossa janela, 2 grandes pássaros chilreavam. Eu olhava para eles sem olhos de ver. Não havia maneira de ter sono, por nada deste mundo. Como é que era possível? Enquanto eu levantava as coisas da mesa, meu marido instalou-se no sofá a ler o jornal. Não fez caso de Ana Karenina, que estava pousado mesmo ao lado dele. Era-lhe indiferente que eu lesse romances ou não. Hoje tenho uma boa surpresa para ti, anunciou, depois de eu ter acabado de lavar os pratos. Adivinha? Não faço ideia, respondi. O meu primeiro cliente da tarde cancelou a consulta. Só tenho de estar no consultório à 1h30. Ao dizer aquilo, todo ele sorria. Não via bem onde é que podia estar a tal surpresa, mas enfim, mais uma situação que dava que pensar. Só quando meu marido se levantou e me quis levar com ele para o quarto é que percebi que me estava a convidar para fazer amor. Pela parte que me tocava, estava sem vontade nenhuma. Não percebia por que razão havia ter sexo numa altura daquelas. O que me apetecia, isso sim, era regressar às páginas do livro o mais depressa possível. Não via a hora de voltar a estender-me no sofá e devorar as páginas que faltavam da Ana Karenina enquanto ia trincando o meu chocolate. Nem sequer enquanto lavava a louça me deixava de pensar em Vronsky, perguntando a mim própria como é que Tolstói fazia para controlar de modo tão hábil as personagens. As suas descrições revelavam-se espantosamente precisas, e no entanto era essa mesma precisão que de certa forma as impedia de encontrar a salvação. Salvação essa que... Fechei os olhos e fiz pressão com os dedos sobre as têmporas. Desculpa, não podia calhar pior. Estou com dores de cabeça desde manhã, queixei-me. Costumava ter fortes enxaquecas de vez em quando, por isso meu marido aceitou a explicação e não fez comentários. Vê se te deitas e descansas, disse ele. Ainda não paraste. Não é assim tão mau como parece, respondi. Até à 1h da tarde ele deixou-se ficar no sofá a ler tranquilamente o jornal e a ouvir música. Às tantas voltou a falar-me de tal equipamento. Mesmo comprando as máquinas mais modernas, no espaço de 2 ou 3 anos elas tornam-se só obsoletas. Na pessoa vê-se obrigada a substituí-las por modelos mais recentes. Os únicos que ganham com isso são os produtores de material dentário e por aí fora. Aqui e ali eu fazia um breve comentário, mas sem prestar verdadeiramente atenção. Assim que meu marido regressou às suas lides, voltei a dobrar o jornal e ajeitei as almofadas do sofá para lhes dar volume. Depois, encostada ao caixilho da janela, passei revista à sala. Sentia-me completamente às aranhas. Como é que explicava que eu não estivesse com sono? Em dias que já lá ia, tinha por vezes passado noites em branco, mas nunca ficara tanto tempo sem dormir. O normal seria sucumbir ao sono após tantas horas acordada, ou pelo menos deveria sentir-me morta de cansaço, mas não tinha ponta de sono. O meu espírito estava vigilante e lúcido. Fui até à cozinha e bebi um café enquanto refletia sobre o que fazer a seguir. Queria continuar a ler Ana Karenina, bem entendido. Ao mesmo tempo, porém, estava com vontade de ir até à piscina nadar um bocado, como era costume. Depois de hesitar, optei pela natação. Vamos lá ver se consigo explicar isto. Senti a necessidade de expulsar qualquer coisa do meu corpo e de o levar até aos limites através do exercício físico. Mas expulsar o quê? Perdi algum tempo a pensar sobre o assunto. Sim, de que é que precisava a todo o custo de me libertar? Não sabia. E, no entanto, havia qualquer coisa dentro de mim que continha em si uma espécie de potencial. Gostaria de lhe dar um nome, mas a palavra certa não me vinha à ideia. Sou péssima no que toca a encontrar palavras. De certeza que Tolstói teria desencantado a palavrinha perfeita para explicar esse fenómeno. Seja como for, enfiei o fato de banho dentro do saco, meti-me no carro e dirigi-me ao centro desportivo. Na piscina,
Não se encontrava ninguém que eu conhecesse. Havia apenas um jovem e uma senhora de idade. Um professor de natação vigiava a superfície da água com ar de se aborrecer mortalmente. Mudei de roupa, pus os óculos de natação e nadei uma meia hora, como sempre. Porém, esses 30 minutos não me bastaram e continuei por mais 15. Para terminar, concentrei todas as minhas energias e fiz 2 piscinas em estilo livre. Fiquei sem fôlego, mas sentia dentro de mim a energia a pulsar. Quando saí da água, reparei que os outros nadadores estavam a olhar para mim feitos parvos. Uma vez que ainda não eram 3 da tarde, passei pelo banco e fiz o que tinha a fazer. Ainda pensei em parar no supermercado a fim de despachar meia dúzia de compras, mas desisti da ideia e voltei para casa. Comecei a ler Ana Karenina no ponto onde ficara ao mesmo tempo que comia o resto do chocolate. Quando o meu filho regressou a casa às 4 da tarde, tinha à espera dele um copo de sumo e gelatina de fruta feita por mim. A seguir comecei a preparar o jantar. Descongelei a carne, cortei os legumes para saltear, fiz uma sopa de miso, cozi o arroz. Desempenhei todas estas funções muito depressa, de maneira extremamente mecânica. Assim que me despachei, retomei a minha leitura. Continuava sem dar mostras de cansaço. Por volta das 10 horas, fui deitar-me ao mesmo tempo que o meu marido. Ele adormeceu e caiu num sono profundo quase logo a seguir. Mal a luz da mesinha de cabeceira se apagou, como se o interruptor do candeeiro estivesse diretamente ligado à sua consciência. Espantoso. Contam-se pelos dedos as pessoas assim. De certeza que são muito mais infelizes que têm problemas de insónias. O meu pai era um deles. Passava a vida a queixar-se de não dormir bem. Não só tinha dificuldade em adormecer, como bastava um mínimo barulho para ficar acordado o resto da noite. Nada disso acontece com meu marido. Uma vez adormecido, não acorda por nada deste mundo até de manhã. Ao princípio de sermos casados, comecei a achar aquilo estranho e até fiz experiências para ver se conseguia que ele abrisse os olhos. Borrifei-lhe a água para a cara, fiz-lhe cócegas no nariz, como na escova, coisas desse género. Nunca consegui reação da parte dele. Quando muito, se insistisse, às tantas lá acabava por soltar uma espécie de grunhido, mas não passava daí. E nunca sonha, ou pelo menos não se lembra de ter sonhado. Inútil será dizer que nunca soube o que era entrar em transes paralisantes como eu. Dormia simplesmente como uma tartaruga enterrada na lama. Era surpreendente, mas constituía uma ajuda no que rapidamente se tornou a minha rotina noturna. Deixava-me ficar deitada ao lado dele durante cerca de 10 minutos. Depois levantava-me e ia direitinha para a sala, acendia o candeeiro de pé e servia-me de um copo. Sentada no sofá, ficava então ali, a ler o meu livro e a saborear o meu conhaque em pequenos golos. Se me apetecesse, trincava uma bolachinha ou um pedaço de chocolate que, entretanto, me habituara a esconder no armário. E era assim até de manhã. Quando o sol nascia, fechava o livro e fazia uma chávena de café. A seguir preparava uma sanduíche e comia. Todos os dias repetia o mesmo ritual. Despachava à pressa as tarefas que me esperavam em casa e passava o resto da manhã a ler. Um pouco antes do meio-dia, pousava o livro e preparava o almoço para o meu marido. Assim que ele saía porta fora, antes da 1, metia-me no carro e ia até à piscina. A partir do momento em que deixara de conseguir dormir, andava a nadar em média 1 hora por dia. 30 minutos não eram suficientes. Enquanto nadava, concentrava-me apenas no que estava a fazer. Só pensava em executar os movimentos corretos, em inspirar e expirar regularmente. Sempre que encontrava alguém conhecido, quase não conversava com essa pessoa. Limitava-me a trocar com ela o breve cumprimento da ordem. No caso de surgir pela frente algum convite, recusava logo, a pretexto de ter qualquer coisa de urgente para fazer. Não sentia vontade de estar com ninguém. Não tinha tempo a perder com conversas inúteis. Depois de ter nadado até ao limite das minhas forças, a única coisa que desejava era regressar a casa e ao meu livro. Fazer as compras, cozinhar, brincar com o meu filho, passaram a ser tarefas que eu me desempenhava por obrigação. Até mesmo manter relações sexuais com meu marido era para mim um dever.
Quando nos habituamos a isso, não é tão complicado como parece. Basta quebrar a ligação entre a mente e o corpo. O meu corpo movia-se por sua conta, enquanto o meu espírito vagueava numa outra dimensão, por assim dizer. Era como os pensamentos noutro sítio que arrumava a casa, que dava o lanche ao meu filho e conversava com o meu marido. Desde que deixara de conseguir dormir, começara a perceber até que ponto a realidade podia ser banal. Vendo bem, não passa disso mesmo, é apenas a realidade. Logo, fácil de manusear. O trabalho de casa, a mesma história. Como uma máquina, uma vez que se sabe pô-la a funcionar, depois é só a questão de repetir os mesmos gestos. Carregar naquele botão, puxar aquela alavanca, ajustar o termostato, fechar a tampa, regular o temporizador. Obviamente que de tempos em tempos existia uma ou outra mudança na minha rotina habitual. Aparecia a minha sogra, por exemplo, e ficava para jantar connosco lá em casa. Aos domingos, por vezes, calhava-nos irmos os três ao jardim zoológico. Certo dia, o meu filho teve uma diarreia terrível. Todavia, é caso para dizer que nenhum desses acidentes de percurso abalou os funcionamentos da minha existência. Como um vento que sopra sem ruído, passaram por mim e tudo continuou como dantes. Com a mãe do meu marido falava de tudo e de nada. Enquanto preparava o jantar para 4 pessoas, aproveitava e tirava uma fotografia de família diante da jaula dos ursos. Arranjava uma botija de água quente para colocar sobre a barriga do meu filho e obrigava-o a tomar o remédio. Ninguém se deu conta da mudança que só operara em mim. Vivia sem dormir, devorava um livro atrás do outro, horas a fio. A minha mente encontrava-se a centenas de anos e a milhares de quilómetros da realidade. Pela minha parte, ocupava-me das coisas que tinha para fazer mecanicamente, por dever, sem pôr nessas tarefas grande afeto ou emoção. Tal não afetava em nada as minhas relações com o meu marido nem com o meu filho, e até a minha sogra continuava a tratar-me da mesma maneira. Quando muito, até era caso para dizer que eles pareciam mais à vontade do que antes na minha presença. E assim se passou uma semana. Quando entrei na segunda semana de insônia constante, comecei a ficar preocupada. Não era normal, toda a gente tem de dormir, não existem pessoas que possam passar sem dormir. Em tempos li em qualquer lado acerca de uma forma de tortura, praticada pelos nazis, se não estou em erro, que consistia em impedir uma pessoa de dormir. Fechavam as suas vítimas numa cela onde, para as impedir de fechar os olhos, mantinham sempre as luzes acesas e a incidir em cheio sobre o rosto enquanto se ouvia um barulho incessante. O resultado era a loucura e, em última instância, a morte certa. Não posso precisar quanto tempo demorava até que se manifestassem os primeiros sinais de loucura, mas não deveriam ser mais de 3 ou 4 dias. No meu caso, fazia mais de uma semana que não dormia. Era muito tempo, demasiado tempo, e contudo não me sentia debilitada. Pelo contrário, estava mais em forma do que nunca. Um dia, depois de ter tomado duche, fiquei a olhar para mim, nua, diante do espelho, e para grande espanto meu descobri que parecia vender saúde. Observei cada centímetro do meu corpo, da cabeça aos pés, sem encontrar uma grama a mais de gordura, uma só ruga. Já não possuía o corpo de uma rapariguinha, claro, mas a minha pele revelava-se bastante mais luminosa e firme do que antes. Belisquei a barriga e verifiquei que continuava firme, maravilhosamente elástica. Além disso, apercebi-me de que me tornara mais bonita do que pensava. Aparentava um aspecto incrivelmente novo. Podia muito bem passar por uma mulher de 24 anos. A minha pele era lisa. Tinha os olhos brilhantes, os lábios cheios e úmidos. Até mesmo a sombra por baixo dos maxilares salientes, aquela parte de mim que eu mais detestava, desaparecera. Deixei-me ficar sentada uma boa meia hora, fascinada com a imagem que o espelho refletia. Estudei o meu reflexo de todos os ângulos, objetivamente. Não, de facto não me enganara. Era realmente bonita. Que teria acontecido comigo? Considerei a possibilidade de ir ao médico. Havia um médico de família que me seguia desde pequena, mas quanto mais imaginava qual poderia ser a reação dele, menos vontade tinha de o consultar. Iria acreditar em mim, se lhe dissesse que estava sem dormir há mais de uma semana,
o mais provável seria duvidar das minhas faculdades mentais, ou então limitar-se a diagnosticar uma insônia neurótica, ou se calhar, e partindo do princípio de que acreditava em mim, ainda acabava por me enviar para um grande hospital a fim de fazer uma série de exames. E então, é caso para perguntar o que sucederia. Ficaria encerrada lá dentro, recaminhada de um laboratório para o outro e sujeita a todo tipo de experiências. Far-me-iam encefalogramas e eletrocardiogramas, análises ao sangue e à urina, testes psicológicos e sei lá mais o quê. Nunca poderia aguentar isso. O que eu queria era que me deixassem ler os meus livros sossegada. Poder contar com 1 hora por dia para nadar. Acima de tudo, queria ter a minha liberdade. Não estava nada a apetecer-me que alguém me fechasse no hospital e mesmo partindo do princípio de que aceitava ser internada, quem me garantiria que eles iriam atinar com o meu problema? Podiam fazer montanhas de testes e formular montes de hipóteses que a história morreria ali. Decididamente não me tinha a mínima vontade de ficar encerrada em semelhante local. Houve uma tarde em que fui até à biblioteca e me entretive a ler 2 ou 3 livros acerca de sono. Os poucos que haviam não adiantavam grande coisa. Ao fim e ao cabo apontavam todos na mesma direção. Sono é descanso. Equivale a desligar o motor do carro. Se deixarmos o motor sempre a funcionar, mais cedo ou mais tarde acaba por se estragar. O motor a trabalhar produz calor e a acumulação de calor cansa o próprio motor. Daí que o motor precise de uma pausa para arrefecer. Cool down. Dormir equivale, portanto, a desligar o motor. No caso dos seres humanos, estamos a falar de um repouso físico e ao mesmo tempo mental. Quando o corpo está em posição de descanso, os músculos descontraem-se ao mesmo tempo que os olhos se fecham e o processo mental interrompe-se. O excesso de energia produzido pelos pensamentos é então eliminado através dos sonhos. Num dos livros encontrei uma teoria interessante. O autor defendia que os seres humanos, pela sua natureza, são incapazes de escapar aos próprios mecanismos físicos individuais, e isso tanto é válido no que diz respeito quer aos seus movimentos físicos, quer à sua atividade mental. Sem se dar conta disso, as pessoas contraem e reforçam as próprias rotinas mentais e comportamentais e estas, uma vez instaladas, não desaparecem nunca mais, salvo em circunstâncias extraordinárias. Dito de outro modo, as pessoas vivem encerradas numa espécie de prisão forjada pelos seus próprios esquemas, e é o próprio sono que neutraliza essas tendências e tem por objetivo mantê-las em harmonia, de forma a evitar desequilíbrios, explica o autor. Como aconteceria se apenas usássemos um lado do salto dos nossos sapatos. Acontece que o sono é um regulador e tem efeitos terapêuticos. Durante o sono, os músculos utilizados ao longo do dia ficam naturalmente em repouso e descontraem-se, ao mesmo tempo que a descarga de energia dos círculos mentais funcionaram numa única direção se vê facilitada. Dessa forma, as pessoas sentem-se refrescadas, que é como quem diz cool it down. Todos os homens estão programados para funcionar assim, e é esse o seu destino. Não há volta a dar. Se alguém conseguisse alguma vez escapar a isso, os próprios fundamentos da existência ver-se-iam ameaçados. Mecanismos? Para começar, a palavra fazia-me logo pensar nas tarefas de casa, que é como quem diz aqueles trabalhos que eu desempenhava maquinalmente e sem emoção dia após dia. Coisas como cozinhar, ir às compras, tratar da roupa e ocupar-me do meu filho não passavam de atos mecânicos, uma vez que até de olhos fechados os poderia desempenhar. Carregar num botão, empurrar a alavanca. É o suficiente para que a realidade siga o seu curso. Repetir sempre os mesmos gestos, uma simples rotina. Estava farta das minhas, confesso, como um salto de sapato usado de um só lado. E para compensar esse desajuste e arrefecer o motor, precisava de dormir. Mas seria mesmo assim? Voltei a ler a passagem com atenção. Depois concordei com a cabeça. Sim, provavelmente era isso. Nesse caso, que vida era a minha? Ser usada pelos meus mecanismos e dormir para reparar os danos. A minha existência resumia-se à repetição daquele ciclo, mas isso não levava a lado nenhum.
Sentada à mesa da biblioteca, abanei a cabeça. O sono não me faz falta para nada, disse para mim mesma. Quero lá saber se posso enlouquecer, se corro o risco de perder a minha razão de ser. Uma coisa é certa, recuso-me a ser dominada pelas minhas tendências. Se o sono não passa de uma forma de compensação periódica destinada a restaurar a energia que os meus mecanismos consumiram, não preciso dele para nada. Pode acontecer que fisicamente não consiga evitar a deteriorização, mas a minha mente, essa pertence-me, é só minha. Recuso-me a cedê-la, seja a quem for. Não quero que ninguém a repare. Não dormirei. Tomada aquela decisão, peguei em mim e saí da biblioteca. Chegada àquele ponto, o facto de não dormir deixou de ser assustador. Nada tinha a temer. Era preciso encarar as coisas pela positiva. Vendo bem, tudo somado, a minha vida ganhava uma nova dimensão. Entre as 10 da noite e as 6 da manhã, o tempo pertencia-me. Até a hora passara a equivaler a 1/3 do dia a dormir. O tal ato reparador destinado a refrigerar o motor. A partir desse momento o tempo pertencia-me. Era meu e só meu. Podia usá-lo como bem me apetecesse, que ninguém teria nada com isso. Não haveria ninguém a fazer-me perguntas. Sim, era caso para dizer que a minha vida havia dado um salto em frente e ficara a ganhar. Ampliada em cerca de 1/3. Provavelmente vão dizer-me que do ponto de vista biológico não era normal, e se calhar até têm razão. Talvez um dia no me veja obrigada a pagar a minha dívida. O preço daquela anomalia pelo facto de ter continuado durante tanto tempo a comportar-me anormalmente. Isto falando do ponto de vista biológico. É possível que não tenha outro remédio senão restituir aquela parte suplementar da vida, que recebi em jeito de adiantamento, por assim dizer, ainda que seja uma hipótese sem grande fundamento. Ao mesmo tempo, nada me permite refutá-la, e tem a sua lógica. Isto para concluir que, afinal de contas, no livro do deve e do haver, existe um certo equilíbrio entre a coluna do tempo que nos é avançado e a do tempo de que nos apropriamos. Para ser honesta, confesso que me é perfeitamente indiferente morrer mais cedo. Se por qualquer razão a morte chegar antes do tempo, não me aquece nem me arrefece. A melhor coisa a fazer perante uma hipótese é deixá-la seguir o seu curso. Nesse momento, o que eu sentia era que estava a expandir a minha vida. E essa era uma sensação maravilhosa. Estamos a falar de um efeito bem real. Finalmente, eu tinha a impressão concreta de viver no presente. Pelo menos, já não me consumia, ou em todo o caso, havia uma parte da minha existência que não se consumia. E era precisamente isso que me transmitia aquele sentimento de estar realmente viva. Uma vida, por mais longa que seja, à qual falta essa sensação não tem qualquer sentido. Só então fiquei 100% convencida disso. Depois de ter verificado que o meu marido ainda se encontrava a dormir, fui sentar-me na sala, servi-me de um conhaque e abri o livro. Na primeira semana reli Ana Karenina de fio a pavio. Cada vez fazia novas descobertas. Aquele romance enorme revelava-se um manancial de enigmas e mistérios. Tal como uma série de caixinhas chinesas, o mundo do romance encerrava outros mais pequenos. E esses escondiam outros ainda mais pequenos. E assim até ao infinito. Todos juntos, esses mundos formavam um universo inteiro. E esse universo estava sempre presente no livro, à espera de ser descoberto pelo leitor. Quando era mais nova, só me fora dado a aprender um fragmento ínfimo, mas o meu novo olhar permitia-me ver as coisas de outra maneira e compreendia em profundidade o que Tolstói queria dizer, o que ele pretendia transmitir aos leitores, de que modo a sua mensagem se encontrava cristalizada em forma de romance e até que ponto a obra em si mesma havia superado o próprio autor. Por mais que me concentrasse, nunca me cansava. Depois de ter lido Ana Karenina para trás e para diante, ataquei a obra de Dostoiévski. A minha capacidade de leitura não conhecia limites. Podia ler todos os livros que me apetecesse sem que o meu poder de concentração se ressentisse sem o mínimo cansaço. Compreendia as passagens difíceis sem esforço e mostrava-me capaz de experimentar as emoções mais profundas. Aquele sim era o meu verdadeiro eu.
ao desistir do sono de dormir, crescera. Sabia que o mais importante era a capacidade de concentração. As pessoas incapazes de se concentrarem têm os olhos abertos, mas não veem nada à sua frente. A páginas tantas acabou-se o conhaque. À minha conta, tinha bebido uma garrafa quase inteira. Dirigi-me a um grande armazém e comprei uma garrafa da mesma marca, Remy Martin. Aproveitei para comprar também uma garrafa de vinho tinto e um copo de cristal de boa qualidade, próprio para conhaque, sem esquecer um chocolate e bolachas. Por vezes acontecia que o ato de ler provocava em mim uma excitação desussada. Nesses momentos pousava ao livre e punha-me a fazer exercício. Tanto podia ser ginástica como andar a percorrer o quarto de um lado para o outro. Dependendo da disposição, acontecia-me sair de casa à meia-da-noite. Mudava de roupa, enfiava-me no Civic e ia dar uma volta pelo bairro. Ocasionalmente entrava numa cafetaria aberta toda a noite para beber um café, mas era tão pouco à vontade que tinha de ver gente que, por norma, ficava dentro do carro. Quanto muito, passava num sítio que me parecia seguro e deixava-me estar ali sozinha com os meus pensamentos, a refletir no escuro. Outras vezes ia até ao porto e ficava a observar os navios. Houve uma noite, apenas uma, em que fui abordada por um polícia que me fez algumas perguntas. Eram 2:00 da manhã, tinha encostado o carro debaixo de um candeeiro perto do molho e ali estava eu a ouvir música no rádio e a olhar para as luzes dos barcos. O polícia bateu na janela do carro, baixei o vidro, era jovem, bem parecido e muito educado. Expliquei-lhe que não conseguia dormir. Ele pediu-me para ver a carta de condução e estudou os documentos por momentos, antes de me dizer que tinha havido um homicídio naquele mesmo local, no mês anterior. 3 jovens agrediram um casal, mataram o homem e violentaram a mulher. Lembrava-me de ter lido qualquer coisa sobre o incidente, por isso fiz que sim com a cabeça, uma vez que não existe nenhuma razão concreta para se encontrar aqui, comentou ele. Melhor é não andar a altas horas da noite por estas bandas. Agradeci-lhe e disse que me ia embora. Ele devolveu-me a carta de condução. Arranquei e afastei-me. Foi a única vez que alguém me dirigiu a palavra. Geralmente, costumava perder 1 ou 2 horas da noite a percorrer as estradas sem que ninguém me incomodasse. A seguir, arrumava o carro na garagem do nosso prédio, mesmo ao lado do Sentra branco do meu marido, que entretanto dormia profundamente no meio do escuro. Deixava a viatura imobilizada e ficava atenta ao barulho do motor quente, em vias de arrefecimento. Quando o rumor cessava, saía do carro e subia as escadas. A primeira coisa que fazia ao chegar a casa era ir direito ao quarto para verificar se o meu marido estava a dormir, e o facto é que isso acontecia sempre. A seguir passava pelo quarto do meu filho para o encontrar também ele a dormir profundamente. Nem um nem outro suspeitavam fosse do que fosse. Acreditavam que o mundo continuava a funcionar como dantes, sem que nada tivesse mudado, mas enganavam-se. O mundo estava a mudar muito e muito rapidamente. Tanto assim era que nunca mais voltaria a ser o mesmo. Uma noite entretive-me a contemplar durante imenso tempo a cara do meu marido enquanto ele dormia. Ouviram um barulho de qualquer coisa a cair no quarto e fui ver o que era. O despertador estava no chão. Ele devia tê-lo derrubado com o braço durante o sono, mas o certo é que continuava a dormir como se nada fosse. Espantoso, pensei. Mas o que será preciso para este homem acordar? Apanhei o despertador e voltei a colocá-lo em cima da mesinha de cabeceira. Depois cruzei os braços e fiquei a vê-lo na sua letargia. Quanto tempo passara desde a última vez que estudara as suas feições enquanto dormia? Quantos anos? Costumava fazê-lo nos primeiros tempos do nosso casamento, muitas vezes. Era quanto bastava para me proporcionar um sentimento de paz e tranquilidade. Repetia para mim mesma que me sentia protegida enquanto ele continuasse a dormir serenamente. O que explica que naquela época eu passasse tanto tempo a olhar para o meu marido a vigiar-lhe o sono. A certa altura, porém, já não sei exatamente quando desisti. Fiz um esforço para me lembrar. Deve ter sido quando me travei de razões com a mãe dele a propósito do nome a dar ao nosso filho. A minha sogra era seguidora de uma seita religiosa qualquer e pediu ao sacerdote que fosse ele a escolher o nome da criança. Não me lembro ao certo do nome em questão, mas, pela minha parte, não fazia tensões de deixar que alguém me impusesse o nome do meu filho. Chegámos a ter algumas discussões
bastante violentas a esse propósito, eu e a minha sogra. O meu marido calou-se bem calado, sem tomar partido, concentrou-se em permanecer ao nosso lado e fez o que pôde para deitar água na fervura. Foi a partir desse momento que deixei de me sentir protegida. Precisamente quando eu mais precisava dele, falhara, não mexeram um dedo para me defender, isso deixara-me furiosa. Obviamente que estamos a falar de uma história antiga. Havia muito que eu e a minha sogra tínhamos feito as pazes. Dei ao meu filho o nome que muito bem quis e passado pouco tempo também me reconciliei com o meu marido. Apesar de tudo, tenho quase a certeza de ter sido a partir dessa altura que deixei de o contemplar quando dormia. E ali estava eu, de pé, debruçada sobre ele, a vê-lo dormir profundamente como uma pedra. Um dos seus pés nus aparecia por debaixo da coberta, dobrando um ângulo estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Tinha a boca entreaberta, o lábio inferior descaído e, de vez em quando, as narinas eram percorridas por um frémito involuntário. Debaixo de um dos olhos exibiam um sinal grande e vulgar que me deixava incomodada. Também a sua maneira de fechar os olhos primava pela vulgaridade, com as suas pálpebras espessas fazendo lembrar uma camada de carne murcha e encaracolhada. Parecia mesmo um idiota, ali a dormir. Aquilo a que se dá o nome de morto para o mundo, mas que cara mais feia. Feia até dizer chega. Tudo isto é demasiado horrendo, pensei para mim mesma. De certeza que antigamente ele não era assim. Nos primeiros tempos, quando nos casámos, tinha melhor cara e uma expressão mais viva e alerta. Até mesmo quando dormia profundamente, como agora, não representava uma expressão tão incaracterística. Fiz um esforço para me lembrar do aspecto que o seu rosto costumava ter, assim adormecido, mas não consegui. Por mais que tentasse, só sabia que não podia ser tão horrível, era impossível. Ou teria eu andado sempre enganada? Talvez ele tivesse sido sempre o mesmo. Talvez fosse eu que, à época, olhasse para ele e o visse com outros olhos, à luz de uma qualquer projeção amorosa. A minha mãe não teria dito melhor. Era especialista nesse tipo de raciocínio. O clima de paixão a seguir ao casamento durou uns 2 ou 3 anos. No máximo, acredita no que te digo. Costumava ela dizer. Eras uma noiva e estavas apaixonada. Seriam as palavras dela. Claro que só podias achar o teu maridinho um belo adormecido. Mesmo que ela me tivesse feito um discurso do género, sei que isso estava longe de ser verdade. O meu marido tornou-se mal parecido com o andar da carruagem. À passagem dos anos, o seu rosto perdeu firmeza, envelheceu no fundo e, além disso, dá mostras de cansaço, para não dizer exaustão. É provável que venha a ficar ainda mais feio no futuro. E eu, pela parte que me toca, não terei outro remédio senão resignar-me e conviver com esse cenário. Deixei escapar um suspiro. Tratou-se de um suspiro enorme, mas, escusado será dizer, meu marido não mexeu nem um músculo. Nem o maior suspiro do mundo acordaria o meu marido. Saí do quarto e regressei à sala. Bebi outro conhaque e retomei a leitura. Porém, havia qualquer coisa que não me deixava concentrar. Coloquei o livro de parte e dirigi-me ao quarto do meu filho. Deixei a porta aberta e fiquei a vê-lo dormir, alumiado pelo candeeiro do corredor. Dormia tão profundamente como o pai, para não variar. Observei durante muito tempo a sua pele, espantosamente lisa, em tudo diferente do tez do meu marido. Naturalmente, pensei, é ainda uma criança, apresentava uma pele luminosa, sem nenhum traço de vulgaridade. E, contudo, alguma coisa me perturbava, uma sensação que nunca experimentara antes na presença do meu filho, o que poderia provocar em mim aquela irritação surda. De pé em frente da cama, cruzei de novo os braços e deixei-me levar pelos meus pensamentos. Amava o meu filho, sem sombra de dúvida, amava-o muitíssimo. No entanto, havia nele qualquer coisa que me bolia com os nervos. Abanei a cabeça. Fechei os olhos e deixei-me ficar assim um bom bocado. Depois voltei a abri-los e olhei de novo para o meu filho. E foi então que compreendi o que me irritava. A dormir, a cara dele era igualzinha à do pai, que é como quem diz, igual à da minha sogra. Transmitia uma espécie de arrogância que lhes está no sangue, de autossatisfação hereditária. Apanágio da família que sempre detestei, diga-se de passagem.
Verdade seja dita que o meu marido sempre me tratou bem. É um homem afetuoso e meigo, atento às minhas necessidades. Nunca andou com outras mulheres e trabalha imenso. É sério e amável com toda a gente. As minhas amigas não se cansam de o elogiar e passam a vida a dizer-me que não existe outro como ele. Como tal, bem sei que não tenho motivos de queixa, o que é precisamente uma das razões que por vezes me irrita. O facto de, na sua perfeição, existir uma estranha rigidez que de certa forma não deixa lugar à imaginação. A mim, isso fazia-me nervos. Ia dormir, a cara do meu filho tinha a mesma expressão que o pai sem tirar nem pôr. Tornei a abanar a cabeça, afinal de contas também ele é um estranho. Quando crescer, nunca compreenderá os meus sentimentos, da mesma forma que o meu marido, nos dias que correm, se mostra incapaz de me compreender. Tenho amor ao meu filho, disso não restam dúvidas. Ao mesmo tempo, porém, pressentia que no futuro não seria capaz de o amar com a mesma intensidade. Bem sei que não é um pensamento digno de uma mãe. As mães normalmente não pensam coisas deste género, mas isso não impedia que eu o soubesse. Viria um dia em que eu sentiria desprezo pelo meu filho. Tive a certeza absoluta ao vigiar o seu rosto adormecido. Aquele pensamento entristeceu-me brutalmente. Fechei a porta do quarto e apaguei a luz do corredor. De volta à sala, sentei-me no sofá e abri o livro. Depois de ter lido umas quantas páginas, tornei a fechá-lo. Consultei o relógio, eram quase 3 da manhã. Sempre gostaria de saber há quantos dias estava sem dormir. A insônia começava numa noite de terça-feira, 2 semanas antes, o que significava, pelas minhas contas, 17 dias. Era a minha 17ª noite consecutiva sem pregar olho. 17 dias e 17 noites. É muito tempo. Já não me lembrava de qual era a sensação de dormir. Fechei os olhos e experimentei recordar-me de como era ter sono, mas, dentro de mim, existia apenas uma treva vigilante. Uma treva vigilante, isso fazia-me pensar na morte. Estaria à beira da morte? E se eu morresse, qual seria o balanço da minha vida? Não tinha maneira de saber a resposta a essa pergunta. Naturalmente. E a morte, nesse caso, o que é? Até à data sempre considerei o sono como uma espécie de antecipação da morte. Quando imaginava a morte, via-a como um prolongamento do sono. Um sono muito mais profundo, desligado da consciência, o eterno repouso, o apagamento total. E se eu estivesse errada? Podia ser que a morte fosse um estado em que tudo diferente do sono, algo que pertencesse a uma categoria completamente diversa, como a escuridão profunda, vigilante e sem fim que eu tinha diante de mim naquele momento. Era uma perspectiva demasiado sombria. Se a morte não significava uma condição de repouso para os comuns mortais como nós, que sinal de redenção poderíamos esperar nesta vida imperfeita e carregada de tormentos? Na realidade, não há quem saiba o que é a morte. Quem é que alguma vez viu a morte de frente? Ninguém. Só os mortos sabem o que é a morte. Os vivos ignoram o que a morte possa ser. Limitam-se a tecer conjecturas e teorias que, no fundo, por mais elaboradas que sejam, não passam disso mesmo. Talvez a morte seja uma espécie de descanso. Todavia, a razão não nos permite sabê-lo. Para termos a certeza disso, é preciso morrer antes. A morte pode ser tudo e mais alguma coisa. Semelhante pensamento deixou-me aterrorizada. Fui percorrida por um arrepio gelado que me paralisou por completo. Continuei de olhos bem fechados. Não os conseguia abrir de olhar perdido nas trevas densas que se erguiam diante de mim, uma escuridão profunda e desesperada como o próprio universo. Estava sozinha. Esforçava-me por me concentrar a fim de alargar a minha consciência. Tinha a impressão de que, em querendo, poderia ver o universo inteiro até aos seus limites, mas escolhi não o fazer. Era demasiado cedo. E se a morte fosse aquilo, se morrer significasse ficar eternamente acordada, assim de olhos fixos na escuridão, que deveria fazer? Por fim, lá consegui abrir os olhos e engolir de um trago o resto do conhaque que ainda havia no copo. Dispo o pijama, visto as calças de ganga, uma t-shirt e um corta-vento. Ato os cabelos no rabo de cavalo, que trato-me de esconder debaixo do corta-vento, e enfio na cabeça um boné de beisebol do meu marido.
Vejo-me ao espelho, pareço mesmo um rapazinho perfeito. Calço as minhas sapatilhas desportivas e deixo até à garagem. Sento-me ao volante do carro, rodo a chave na ignição e ponho o motor a trabalhar. Ouço com atenção o barulho que faz. Parece o mesmo de sempre, nada de anormal. Pouso as mãos no volante e respiro fundo várias vezes. Meto a primeira e saio do prédio. O carro dá a sensação de andar mais ligeiro do que é costume, como se deslizasse sobre a água. Presto particular atenção sempre que meto uma mudança. À medida que me afasto do bairro, entro na autoestrada que vai ter a Yokohama. São apenas 3 da manhã, mas verifica-se trânsito intenso. Enormes semi-reboques destinados ao transporte entre longas distâncias passam em direção a oeste, fazendo tremer o asfalto. Os camionistas mantêm-se despertos. Dormem de dia e rolam à noite, a fim de incrementar o ritmo e melhorar o rendimento do seu trabalho. Que desperdício! Também eu poderia trabalhar dia e noite, uma vez que não preciso de dormir. Imagino que de um ponto de vista biológico não seja natural, mas quem conhece verdadeiramente a natureza chega-se à conclusão de que uma coisa é biologicamente natural pelo método da dedução, baseado na experiência. No meu caso, encontro-me para além disso. Se quiserem considerar-me um ser transcendente que superou a espécie humana, que deu um passo em frente na evolução, a mulher que não dorme, uma mulher com a consciência alargada. Vejo-me obrigada a sorrir. Um ser transcendente, um salto na evolução. Sempre a ouvir música sigo até ao Porto. Estava com vontade de escutar música clássica, mas não consigo sintonizar uma estação que a transmita a estas horas da noite. Por isso não tenho outro remédio senão contentar-me com o estúpido rock japonês. Cada canção de amor mais melosa que a outra, todas boas para fazerem os dentes cair de podres. Às tantas desisto de procurar e fico a ouvir aquilo. Dá-me a sensação de estar muito longe, num local distante a anos de luz de Mozart e Haydn. Paro o carro num daqueles grandes parques de estacionamento no cais com lugares delimitados a tinta branca no asfalto e desligo o motor. Escolho o sítio mais iluminado, mesmo por baixo de um candeeiro. No estacionamento só existe outra viatura parada. Um coupé branco de 2 portas, modelo antigo, do género que os jovens gostam. Namorados, provavelmente sem dinheiro para pagar um quarto de hotel, estão lá dentro a fazer amor. A fim de evitar problemas, enterro ainda mais o boné na cabeça, de modo a que não percebam que sou mulher. Verifico se as portas estão trancadas. Enquanto observo vagamente a paisagem que me rodeia, lembro-me sem querer de um passeio de carro que fui dar com o meu namorado quando andava no primeiro ano da faculdade. Estacionámos o carro e começámos a acariciar-nos. A dada altura ele não podia mais e pediu-me que o deixasse entrar em mim, mas eu recusei. Com as mãos pousadas sobre o volante, recordei a cena, sempre ao som da música. Por mais que tente, não consigo lembrar-me bem das feições do rapaz, como se tudo aquilo fizesse já parte de um passado longínquo. As recordações do que aconteceu antes de eu ter deixado de dormir parecem afastar-se a uma velocidade crescente. É uma sensação estranhíssima. Todos os dias, a cada noite que passa, tenho a impressão de que a pessoa que costumava ir deitar-se não era verdadeiramente eu e que as lembranças desse tempo não me pertenciam. As pessoas podem mudar, digo para comigo, mas ninguém à minha volta se deu conta dessa mudança. Sou eu a única que sabe o que aconteceu. E de nada servirá tentar explicar-lhes porque não compreenderiam nem acreditariam em mim. Ou então, mesmo que acreditassem, nunca poderiam fazer ideia do que estou a sentir. Quando muito, ver-me-iam como uma ameaça ao seu pequeno mundo baseado em deduções. E contudo sinto-me a mudar. Mudei realmente. Não sei dizer ao certo por quanto tempo me deixei ficar assim, dentro do carro, com as mãos sobre o volante, de olhos fechados, a contemplar a escuridão vigilante. De repente sinto uma presença e volto à realidade. Anda alguém a rondar por ali. Abro os olhos e observo. Vejo uma sombra fora do carro. Está a tentar abrir a porta. Felizmente as portas encontram-se trancadas. 2 sombras escuras, uma de cada lado da viatura,
Não lhes distingo as feições nem a roupa que vestem. Sei apenas que se trata de duas sombras negras ali de pé junto a mim. No meio daquelas duas sombras, o meu civico ficou mais pequeno do que sei lá o quê. Mais parecia uma caixinha de doces. Sinto-o a ser abanado da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Depois alguém me dá uma primeira pancada na janela do lado direito. Desta vez sei que não é um polícia. Um polícia não bateria no vidro daquela maneira nem abanaria o carro. Sustenho a respiração. Que hei de fazer? Não consigo pensar como deve ser. Sinto o suor escorrer sob as axilas. Tenho de arranjar maneira de sair daqui. A chave. Rodar a chave. Estendo a mão e rodo a chave para a direita. Ouço o som do motor. O carro não arranca. Tremem-me os dedos da mão. Fecho os olhos e volto a rodar a chave. Nada a fazer. Ouve-se apenas um ruído estridente que faz lembrar o som de unhas a ranger-me na parede gigante. O motor continua a engasgar-se. Os homens, as sombras negras, não param de abanar o carro. Os empurrões tornam-se cada vez mais fortes. De certeza que a intenção deles é fazê-lo virar. Há qualquer coisa que não bate certo. Acalma-te e pensa. Vais ver que depois de tudo se há de compor. Pensa, acalma-te, vai com calma, tens tempo. Há qualquer coisa errada. Há qualquer coisa errada. Mas o quê? Não consigo compreender. As trevas profundas cerram fileiras em torno da minha cabeça. Já não consigo ir a parte alguma. As minhas mãos tremem sem parar. Retiro a chave e experimento tornar a inseri-la, mas o tremor impede-me de encontrar o cilindro da ignição. Quando volto a tentar, deixo cair a chave. Curvo-me e procuro apanhá-la, mas não consigo, por causa dos balanços cada vez mais fortes que se fazem sentir sobre o carro. No momento em que me debruço de novo, a minha testa embate violentamente contra o volante. Desisto. Nunca serei capaz de encontrar a chave. Encosto-me para trás no assento, escondo o rosto com as mãos e começo a chorar. É a única coisa que me resta. As lágrimas correm-me pela cara abaixo sem parar. Estou sozinha, fechada dentro desta pequena caixa e não posso ir a lado nenhum. Estamos a meio da noite. Os homens continuam a abanar o carro de um lado para o outro. Não tarda nada, vão conseguir virá-lo.